E vamos conversar sobre tudo que a gente tem para falar na live de hoje, que eu vou dizer que é uma das lives mais importantes desse período próximo agora. A gente ainda precisa de alguns outros resultados sobre a Omicron para falar um pouco mais sobre a relevância disso tudo que a gente vai discutir agora. Mas eu já queria deixar todo mundo em alerta para saber o que a gente pode esperar daqui para frente. Como eu sempre disse aqui, eu não gosto quando a gente tem essas comunicações de curto prazo, do tipo, olha, 5 dias vai fechar, daqui a 10 dias vai melhorar. Eu quero entender a tendência de longo prazo e quero compartilhar com vocês o que a gente está vendo acontecer. Então, para retomar um pouco do que eu falei na live anterior, fique convidado a assistir a live do dia 27 sobre a Omicron e onde eu dou o começo da informação do que está rolando com ela para amarrar as pontas com o que a gente falou agora, ou ouça o Xadrez Verbal, o episódio 46, que a gente gravou ontem, onde eu falei bastante sobre possível origem da Omicron, por que não adianta fechar a fronteira para a África do Sul, na verdade é um mau incentivo a não reportarem casos e variantes novas que podem vir daqui para frente, mas aqui a gente vai para uma outra discussão. Na última live eu conversei com vocês sobre como a Omicron estava sendo detectada na África do Sul, como ela teve um crescimento muito súbito de casos em uma província, que é a província de Gauteng, e que apesar de ser uma coisa regional, só naquela província crescendo daquela forma, era um crescimento tão grande, tão absurdo, que chamava muita atenção, e por isso estava todo mundo preocupado e querendo ver o que estava acontecendo. De lá para cá, infelizmente, o crescimento dela se confirmou e, na verdade, se mostrou muito pior do que a gente esperava. Vou dar para vocês o gráfico de casos da África do Sul. Essa aqui foi a primeira onda de casos com a Covid tradicional, o SARS-CoV-2 que surgiu no final de 2019, que circulou em 2020. Eles tiveram essa onda. Aí ficaram tranquilos por um tempo, situação relativamente controlada, tiveram uma segunda onda com uma variante que circulou mais no continente africano, principalmente na África do Sul, onde dá para ser acompanhado, talvez em outros lugares, que foi a beta, o equivalente à nossa gama aqui, que é a P1, certo? Então a gente teve a nossa versão de variantes se espalhando aqui, causando a segunda onda, né, que foi no começo do ano de 2021. Eles tiveram essa segunda onda com a variante que mais circulou por lá, não vou dizer própria deles, mas que aconteceu mais por lá, que é a beta que fez essa onda de casos aqui, e aí a coisa despencou depois de lockdown, uma coisa que a África do Sul faz, que a gente não conhece a palavra aqui no Brasil, nunca ouviu falar do que é fazer um fechamento completo para poder segurar os casos, e a situação ficou relativamente controlada. Aí eles tiveram a entrada da Delta, que causou uma outra onda de casos mais para o meio do ano, e fizeram fechamento de novo, lockdown, essas coisas que quem quer diminuir os casos faz, e seguraram a situação até agora. Esse é o crescimento atual. Isso aqui é a onda de casos que eles estão tendo agora. Começaram na província de Gauteng, mas agora tem várias outras províncias que estão explodindo em casos também. Pode não parecer nesse gráfico, né, porque a gente comprime para caber aqui na tela, para eu poder interagir com o gráfico e fazer as coisas, mas essa taxa de crescimento de agora aqui, ela é absurdamente maior do que qualquer uma dessas outras até aqui. Qualquer uma dessas outras. A Delta, que é a variante mais transmissível que a gente conhece da Covid até aqui, que teve um crescimento absurdo em grande parte do mundo e nos poupou, então a gente não viu o problema aqui, mas fez a Alemanha perder o controle da situação na Europa, estão fazendo lockdown agora, por enquanto só lockdown de não vacinados, porque eles estão sem leitos para colocar os pacientes, está fazendo a Rússia ficar sem leito e sem oxigênio em alguns hospitais no país que começou a vacinar primeiro, mas que não adotou a vacinação como o Brasil adotou. A Delta que está fazendo a Nova Zelândia perder o controle, que fez a Austrália abandonar a tentativa de manter 0 casos de Covid, que fez o Vietnã, que foi exemplo ao longo do ano de 2020 inteiro, não chegou a 50 mortes de Covid no primeiro ano da pandemia, apesar de estar do lado do país onde a pandemia começou, que é a China. Também perdeu o controle e teve milhares de casos e milhares de mortes. Isso é a Delta. Ela cresceu esse tanto aqui. Isso aqui é a variante Omicron crescendo muito mais do que a Delta. Na verdade, pelos cálculos recentes, a Omicron está crescendo por volta de 5 vezes o que a variante Delta cresceu. Então, a gente teve o SARS-CoV tradicional, que infectava ali de 2 a 3 pessoas. A gente teve a variante Alpha,
que foi a que mais se espalhou na Europa. Enquanto estava aqui a gente com a gama, enquanto a África do Sul estava com a beta, na Europa quem se espalhou muito foi a alfa, que cresceu por volta de 40% mais do que a alfa, do que a tradicional. Então ela infectava ali 3 a 4 pessoas, até 5. E aí veio a delta, que se transmitia 70%, 60% mais do que a alfa. Então ela chegava a infectar de 5 a 10 pessoas. Média de 6 a 6 pessoas e meias, 6,5 pessoas estimada para transmissão dela na Europa agora, conforme ela está crescendo. Essa é a variante mais transmissível que a gente viu até aqui. Agora a Omicron está se espalhando 5 vezes mais rápido, ou 3 a 5 vezes mais rápido do que isso na África do Sul, do que a Delta. O que dá pra gente duas interpretações possíveis, não são opostas, uma coisa não invalida a outra, e qualquer uma delas é péssimo que esteja acontecendo, que é, ou ela está competindo dentro da mesma população que a Delta está competindo, e está se transmitindo ali dentro 5 vezes mais rápido, 3 vezes mais rápido do que a Delta, o que faria a Omicron ter uma taxa de transmissão de 20 a 30 pessoas por caso, o que até hoje a gente nunca viu em vírus nenhum. O vírus mais virulento que a gente conhece, mais transmissível, é o vírus do sarampo, que vai infectar ali 13, 15, 18 pessoas por doente, numa população sem vacina. É um pouco inviável achar que a Covid está conseguindo se espalhar dessa forma, que o SARS-CoV está se espalhando dessa forma. É um salto de transmissão muito absurdo ele estar fazendo isso. Outra coisa que é mais provável, e que é o que a gente está vendo se comprovar, é que essa variante Omicron não está competindo com a Delta pelas mesmas pessoas, pelos mesmos vulneráveis para se transmitir tão bem. Para se transmitir mais do que a Delta, a Omicron pode estar infectando pessoas que a Delta não consegue mais infectar, que são as pessoas imunes, que na África do Sul vão ser ali 20 e tantos por cento de duplamente imunizados e muitos curados da Covid. A África do Sul chegou, no final agora de 2021, a um número de mortes em excesso. Lembra quando a gente fala que quando você não tem como acompanhar todos os casos de Covid, você não sabe todas as mortes que aconteceram por Covid, você compara quantas mortes aconteceram nesse período em relação a quantas aconteceram nos períodos anteriores. E se você tem mais mortes do que o esperado, você tem mortes em excesso. E a melhor explicação para essas mortes hoje é Covid. Porque inclusive o pessoal que estava falando que as pessoas iam ficar trancadas em casa, isso ia deixar elas deprimidas e que elas iam se matar por causa da Covid e outras coisas, nos países que estimaram isso, Europa e Estados Unidos, o índice de suicídio caiu nos últimos anos. De 2020 e 2021, o índice de suicídio foi mais baixo do que até 2019, onde se mediu. Então, essas mortes ou são pessoas que deixaram de ter atendimento médico por outras coisas, porque os hospitais estavam lotados de pessoas com Covid, ou são pessoas que morreram de Covid. Na África do Sul, o número de mortes em excesso já chegou a por volta de 230 a 235 mil pessoas, 235 mil mortes, o que parece menos do que aqui no Brasil. A estimativa aqui é de 720, 750 mil, que é o tanto que a gente conhece de morte de Covid diagnosticada, 615, mais por volta aí de 20 a 30%, que é a subestimativa que a gente tem, aliás, é a estimativa de subnotificação de mortes de Covid que a gente tem aqui para o Brasil. Parece muito menos, mas a África do Sul tem uma população de menos de 60 milhões de habitantes. São 55, 59 milhões, algum número assim. Eu não lembro exato o número de habitantes, mas fazendo a conta da população deles e extrapolando 230 mil mortes em excesso para uma população do tamanho da brasileira, de 212 milhões de pessoas, seria como se a gente já tivesse visto aqui 850, 860 mil mortes em excesso. Então a África do Sul viu mais mortes por Covid, proporcionalmente, do que o Brasil. Fruto das mesmas coisas que a gente conhece aqui. Pessoas que não podem ficar em casa, tem que sair na rua, tem que trabalhar, gente que não se vacinou e por aí vai. Só que a população de lá, assim como a população das regiões que mais perderam vidas aqui no Brasil, é uma população predominantemente jovem. Mais jovem do que a população europeia, mais jovem do que a população de muitos lugares. Então se estima
que para você chegar nesse excesso de mortes com uma população jovem como a da África do Sul, eles já teriam que ter por volta de 80, 90% da população infectada com Covid, para terem tantas mortes. Então, essas ondas que a gente vê de Covid aqui, que claro, são os testes, né? Deve ter mais gente que se infectou. A cada onda dessas, a gente tem uma população imune maior, que são os curados. Sabe, quem tomou a vacina natural, que seria muito boa, tá com os anticorpos lá em cima, segundo os médicos, e por isso não precisa se vacinar. Isso foi o que foi acontecendo a cada onda dessas. Uma parte da população foi pegando Covid e se curando. Então, para chegar no número de mortos que eles têm até hoje, provavelmente 80, 90% da população da África do Sul já teve Covid e deve ter algum grau de imunidade. Mas 80, 90% não era onde a gente teria imunidade de rebanho, por acaso? Então, dentro do que teria de imunidade de rebanho, quando todo mundo se molhou nessa chuva, quando mais de 70% do país já teve Covid, isso é o que a Omicron está fazendo. Essa é a forma como a Omicron está se espalhando dentro da África do Sul nesse momento. Essa é a recompensa, o pote de ouro que está lá no final da corrida para ter todo mundo infectado logo, para garantir que você tem imunidade coletiva no país por uma doença transmissível da maneira que a Covid é transmissível para um vírus respiratório desse. Começou tudo de novo. E agora o vírus está crescendo mais rápido do que nunca na África do Sul. Tá? Ou ele está sendo hipertransmissível, como eu disse, muito mais transmissível do que a Delta, o que é um pouco inviável, é meio implausível, ou ele está crescendo em cima da população que já tem imunidade prévia. Na África do Sul, eles fizeram bastante testes, eles têm um monitoramento de pacientes bom, para pelo menos em algumas regiões, e eles têm uma pergunta que é: se você tem o teste positivo de Covid agora, você já teve Covid antes? E a pessoa dá as datas, ou eles batem pelos números, enfim, eles têm um registro de quem está tendo o segundo, terceiro, quarto caso de Covid até. E analisando milhões de casos de Covid, eles montaram essa estimativa aqui. Vou colocar o estudo para vocês na descrição. Ele ainda está em pré-print, mas isso aqui é a análise de quantas pessoas estão relatando uma reinfecção pela Covid. Então, a interpretação desse gráfico pode mudar, mas os números são esses números. Vou deixar no Saiba Mais na descrição do vídeo. Isso aqui é a estimativa de quantas pessoas estão tendo Covid de novo, quantos são os casos de reinfecção. A primeira onda que tiveram lá atrás não deixou caso de reinfecção porque estava todo mundo pegando pela primeira vez. Mas à medida em que algumas pessoas estão imunes, mas continuam se expondo porque precisam trabalhar, porque não estão usando máscara, porque estão fazendo aglomeração ou o que for, você começa a ter um grupo, pelo menos, de pessoas que voltou a pegar Covid de novo. Essa aqui é a onda da beta, que tinha algum escape imune, inclusive ela gerou problema em teste de vacina na época, e tem todo um rolo da África do Sul ter desistido de usar a vacina da AstraZeneca na época, porque parecia que ela não funcionava tão bem contra quem estava infectado com a beta, para depois terem uma onda de delta, que é super barrada pela AstraZeneca também, então desperdiçaram a chance de vacinar a população. Tiveram essa onda de reinfecção aqui, e esses daqui são os casos de infecção de novo, de reinfecção durante a onda da Delta. Não que a Delta necessariamente consiga ter um bom escape imune, mas como ela é muito mais transmissível, ela vai ser melhor em encontrar aquelas pessoas na população que tiveram Covid, mas não desenvolveram imunidade protetora, ou que se vacinaram também e não desenvolveram uma imunidade protetora o suficiente para barrar o vírus, que é o que a gente chamaria de imunidade esterilizante, que não deixa o vírus se estabelecer. Isso aqui é o que a Omicron está fazendo agora. Lembra, em onda de casos, eu vou colocar o gráfico anterior. Em número de casos, eles não estão na mesma escala, tá? Mil desculpas, mas ou a gente fazia o gráfico ou a gente colocava na mesma escala e fazia essa live bem depois. Em número de casos agora, a gente está chegando em 5 mil casos por dia ou coisa assim, e esse número está escalando insanamente na África do Sul, eu vou falar um pouquinho mais. Mas em número de casos, a gente está em 5 mil casos agora, reportados recentemente, e a Delta chegou a um pico de quase 20 mil. 20 mil casos de Delta correspondiam por volta de 300 casos de reinfecção por dia. 5 mil casos de Omicron, esse aqui, ele não termina, esse estudo é de bem antes dos 5 mil casos que eles registraram agora, isso daqui é do comecinho, quando eles estavam registrando 100, 200, 300 casos de Omicron lá. E ela já está pegando quase todo mundo aqui como reinfecção. Então, o que essa Omicron está fazendo? Por que ela tem tantas mutações? O que essas mutações proporcionam para ela?
o que a gente está estimando agora é que, no mínimo, escape da imunidade de quem já teve Covid. Essas mutações ajudam bastante ela a fazer. Então, a estimativa desse estudo, que eu vou colocar na descrição, tá? O nomezinho aqui do estudo para vocês aqui embaixo, é de que a Omicron tem por volta de, se não mais, 3 vezes mais chances de causar uma infecção de novo em quem já teve Covid do que a Delta, que até aqui é a variante mais transmissível que a gente já viu desse vírus. Então, os casos estão aumentando muito na África do Sul como um todo. Eles nunca registraram um crescimento desses. A taxa de positividade dos testes, para quem faz muito teste, essa é uma maneira de você saber se a doença está controlada. Aqui no Brasil, apesar do problema no CIVEP, no SUS, em registro de casos, a gente sabe que a situação está relativamente sob controle porque está sobrando teste negativo em relação aos positivos. Né? Na pior época, 2020, começo de 2021, a gente via um negativo para cada 2 positivos e um negativo às vezes é erro do teste, nesse tipo de estatística. A África do Sul chegou a ter 5%, 4% de testes positivos. Quer dizer, você testa 20 pessoas e uma delas testa positivo. Agora, subiu de 4% para 25% e já está subindo mais. Quer dizer, já está chegando muita gente com Covid de novo para fazer teste. Esse é um dos índices mais informativos sobre o crescimento dos casos lá. Sem falar o número de casos, sem falar que outras províncias agora, além de Gauteng, já estão vendo essa explosão de casos acontecer. Outras informações importantes sobre esse aumento de casos: 10% deles já são. 10% desses casos já são causados entre crianças com menos de 2 anos de idade. Dos casos registrados por lá. Que são os menos imunizados. São os que não pegaram Covid porque estavam em casa até aqui. São os que não têm vacina para tomar. E são os que voltaram para a creche, voltaram para a aula, voltaram a se encontrar depois desses casos baixarem no final dessa onda de Delta. Então, quem está liderando os casos na Europa, Holanda, Alemanha, são os casos entre crianças, que lá são as não vacinadas. Quem está liderando os casos agora, muitos dos casos agora na África do Sul estão acontecendo entre crianças com menos de 2 anos de idade. Então, já é uma das coisas que a gente tem que ficar muito atento. Um dos problemas que eles podem ter agora, e estão tendo que se preparar para isso, é a falta de leito hospitalar pediátrico. Leito de UTI para criança com menos de 2 anos, que é tudo que você não quer ver faltar no seu país. Então, mesmo se os casos não chegarem lá em cima no teto, mesmo se não lotar a UTI de adulto, eles já podem ter problema com UTI pediátrica, por conta desse crescimento agora. Além disso, estão vendo os casos aumentarem também entre crianças com menos de 4 anos, taxa de positividade está aumentando. O que a gente não sabe até aqui é como essa Delta interage com a imunidade das pessoas de fato. Esse painel de teste está sendo feito, todos os fabricantes de vacinas estão testando a Delta contra as suas vacinas. Então a Moderna está fazendo esse teste, a Pfizer está fazendo esse teste, a AstraZeneca está fazendo esse teste, a Sinovac está fazendo esse teste, que é quem fabrica a Coronavac que a gente usa aqui. Elas estão testando para saber quanto que o vírus é barrado pelos anticorpos que cada vacina dessas produz. Esses resultados devem começar a sair em mais 10 dias, por aí. Eu daria umas 2 ou 3 semanas para todas as fabricantes já terem esse tipo de resultado saindo. Também estão testando contra anticorpos terapêuticos, que é o que as farmacêuticas têm para dar no sangue de quem está internado. E também estão testando contra a imunidade de quem teve alfa, beta, gama, delta, as variantes todas do coronavírus tradicional, para saber o quanto que ele escapa da imunidade. Mas vocês podem ver já pela situação da África do Sul que no mínimo escapar da imunidade de curados, esse vírus já consegue sim. Muito bem, obrigado. Eu tô falando Delta, não sei porquê, tá, gente? A Omicron. Omicron. Então a Omicron já consegue escapar, no mínimo, da imunidade de quem teve Covid, se não um pouco da imunidade de quem se vacinou. O que se imagina, eu já falei isso antes, um vírus tão mais transmissível, um vírus que gera mais casos dessa forma, deve escapar um pouco da imunidade das vacinas, sim. Não porque ele evoluiu para escapar das vacinas, mas porque se ele é tão mais transmissível, você tem uma sala com 20 pessoas vacinadas, ele vai encontrar 5 ou 6 que tomaram a vacina e não desenvolveram a imunidade protetora e vai conseguir infectar essas pessoas, só por ser mais transmissível. Ainda tem que ver se ele consegue escapar um pouco dessa imunidade. A respeito disso, tem um evento
Descobriram agora a Omicron em outros países na Europa, descobriram a Omicron na Holanda antes do fechamento de fronteira para países africanos, então já estava circulando por lá. Descobriram vários casos da Omicron, que já está crescendo bastante no Reino Unido, já passaram de 150 casos, se eu não me engano. Já descobriram casos nos Estados Unidos e a gente está em 5 a 8 casos descobertos aqui no Brasil, por enquanto, todos entre pessoas que vieram do continente africano ou que vieram de fora. Nenhum caso de transmissão interna. O que fala duas coisas. Quem veio de lá tá com o vírus, mas pelo visto não transmitiu para outras pessoas. E a gente vai acabar descobrindo casos, então, de quem vier da Europa ou dos Estados Unidos com esse vírus que não está sendo testado e monitorado aqui para a Omicron. Foi assim que a gente teve a entrada de outros vírus. Vou puxar um estudo também para deixar você na descrição, para vocês na descrição, que com a Delta, o pessoal da Fiocruz estimou aqui no Brasil de 200 a 300 entradas diferentes da variante Delta, vinda principalmente da Europa e dos Estados Unidos para o Brasil. Então a gente pode esperar que a Omicron faça o mesmo tipo de caminho. Fechamos as fronteiras para o continente africano, tem brasileiros lá, pelo menos para a África do Sul e alguns outros países, tem brasileiros que não estão conseguindo voltar de lá. Pode ser que a gente consiga barrar a entrada do vírus por ali, mas Europa e Estados Unidos, ninguém está fechando para eles e os casos já estão crescendo por lá. Felizmente, um ponto positivo dela é que um dos testes que se faz, o teste mais comum, na verdade, que é o teste de PCR, como esse vírus tem várias mutações, algumas delas atrapalham a ligação do reagente que faz o teste. Então, quando a gente vai testar para saber se a pessoa está com coronavírus, se pega 3 posições diferentes do vírus, 3 partezinhas dele, de para-choque, porta e porta-mala, para ver se você está com aquele coronavírus no seu corpo. E o para-choque do vírus, que é o que a gente usa inclusive para atacar com os anticorpos, que é a proteína S, ela perdeu um trechinho que o reagente reconhece. Então o teste, quem faz teste com o Omicron, quem está com a Omicron na hora que faz o teste, o porta-malas e o vidro do carro, né, outras 2 partes do vírus, o teste pega. Mas essa parte ele não pega. Então o teste fica capenga. Ele pega 2 pontos, mas tem um terceiro que não reage bem. Isso também acontecia com a alfa. Mas agora é um sinal de Omicron quando se vê isso. Se você volta nas amostras, testa elas com esse tipo de teste PCR e vê que 2 regiões são reconhecidas e uma não, isso é um sinal muito forte de que aquela amostra tem alguém com a variante Omicron. Você tem que testar e sequenciar para saber se essa pessoa tem Omicron mesmo. E fazendo isso, a Europa está reconhecendo que já estão com os casos circulando muito bem. Esse teste com uma região capenga, uma região faltando, no Reino Unido está crescendo em positividade assim. Então é sinal de que a Omicron está circulando lá sim.